Fala galera, somos alunos do Cromos Unidade do Serrano, estamos no segundo ano do ensino médio e hoje vamos apresentar um panorama sobre as constituições do Brasil. A primeira Constituição de 1824. A primeira Constituição brasileira foi outorgada, trazendo diversas consequências na mentalidade política do nosso país, afetando até os dias de hoje as relações de poder. Nela fica clara a presença dos elementos que farão parte da discussão política que passará todo o período imperial no Brasil. A questão do poder do moderador, do centralismo, da soberania popular e da representação política. Após a independência do Brasil, ocorreu uma intensa disputa entre as principais forças políticas pelo poder. O Partido Brasileiro, representado principalmente a elite latifundiária escravista, produziu um anteprojeto apelidado Constituição da Mandioca, que limitava o poder imperial anti-absolutista e discriminava os portugueses, anti-ilusitano. As principais medidas são fortalecimento do poder pessoal do imperador, as províncias passam a ser governadas por presidentes nomeados pelo imperador, as eleições são indiretas e censitárias, nesse período o Estado era centralizado e a monarquia hereditária, o mandato dos senadores era vitalício e o Estado confessional. Segunda Constituição de 1891. Logo após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houveram mudanças significativas no sistema político e econômico do país. Predominaram interesses ligados à oligarquia latifundiária, com destaque para os cafeicultores, com a abolição do trabalho escravo, a ampliação da indústria, o deslocamento de pessoas do meio rural para centros urbanos e também o surgimento da inflação. Essas elites, influenciando o eleitorado ou fraudando as eleições, impuseram seu domínio sobre o país ou coronelismo. Outra mudança foi o abandono do modelo do parlamentarismo franco-britânico, em proveito do presidente norte-americano. O Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República e chefe do governo provisório, e Rui Barbosa, seu vice, nomearam uma comissão de 5 pessoas para apresentar um projeto a ser examinado pela futura Assembleia Constituinte. O projeto escolhido vigorou como Constituição Provisória da República até as conclusões da Constituinte. As principais inovações dessa nova Constituição, datada de 24 de fevereiro de 1891, são: instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana presidencialista de governo, estabelecimento da independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário e extinção do poder moderador, criação do sufrágio com menos restrições, voto universal para todos, impedindo ainda o voto aos mendigos e analfabetos. Estado laico, separação entre a Igreja e o Estado, não sendo mais assegurado à religião católica, o status da religião oficial. Terceira Constituição de 1934. A Constituição de 1934 foi a primeira da história do Brasil a conter importantes ordens de direitos sociais baseados na sua precedente alemã, de 1919. A Constituição de Weimar na Revolução Constitucionalista de 1932 e, finalmente, nas mudanças empregadas pelo governo provisório da Era de Vargas. Só em 1933, em São Paulo, após a derrota da Revolução Constitucionalista de 1932, foi eleita a Assembleia Constituinte que redigiu a nova Constituição. O presidente Getúlio Dornelles Vargas, em vigor na época, realizou a nova Assembleia Constituinte instalada em novembro de 1933. A Constituição de 16 de julho de 1934 foi marcada pelas diretrizes sociais getulistas adotando as medidas: maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito de voto às mulheres, mas mantendo proibição do voto aos mendigos e analfabetos. Criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, criação de leis trabalhistas e instituindo jornadas de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas, e mandato de segurança e ação popular.
Quarta Constituição de 1937. Em 1938, concluiu-se o mandato de Getúlio Vargas, e para permanecer no poder, Vargas tornou-se o ditador, dando golpe de Estado. Para isso, justificou a necessidade de obter poderes extraordinários para proteger a sociedade brasileira da ameaça comunista, ilustrada pelo Plano Cohen, implantando o regime de clara inspiração fascista, que ficou conhecida como Estado Novo. A Constituição de 1934 foi revogada em 10 de novembro de 1937 por Getúlio Vargas, que eliminou o Congresso e assumiu ao país sem nenhuma consulta prévia a Carta Constitucional do Estado Novo de inspiração fascista. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com a diminuição dos partidos políticos e concentração de poder nas mãos do chefe supremo executivo. Entre as principais medidas adotadas destacam-se instituição de pena de morte, abolidos os partidos políticos e liberdade de imprensa, anulação da independência dos poderes legislativos e judiciário, restrição das prerrogativas do Congresso Nacional, permissão para suspensão da imunidade parlamentar, inspiração fascista, intervenção do Estado na economia, mandato presidencial prorrogado até a realização de um plebiscito, modelo externo, ditaduras fascistas e carta outorgada. Quinta Constituição de 1946. Após a queda de Vargas e devido à redemocratização, foi necessária a criação de uma nova ordem constitucional. Como consequência, o Congresso Nacional foi eleito para assumir as tarefas constituintes. Em 18 de setembro de 1946, a Constituição reassumiu a linha democrática de 1934. Entre as medidas adotadas estão o restabelecimento dos direitos individuais, garantia de liberdade de opinião e de expressão, o fim da censura e da pena de morte, ampla autonomia política administrativa para estados e municípios, assegurava direito de greve e de livre associação sindical, contraditória na medida em que conciliava resquícios do autoritarismo. Sexta Constituição de 1967. A Constituição foi criada no período no qual predominava o autoritarismo e o árbitro político, com a passagem do governo Castelo Branco para Costa e Silva. A Constituição controlava e dominava o Legislativo, conservando o Congresso Nacional de 1964. Com isso, a segurança da época era totalmente autoritário e invasivo. Em 24 de janeiro de 1967, os parlamentares aprovaram a proposta da Constituição encaminhada pelo Executivo. Essa federação se mostrava mais sucinta que sua antecessora, preservando a expansão da União. Eles adotaram também a eleição indireta para presidente. O judiciário sofreu mudanças e foram suspensas as garantias do magistrado. Bora apresentar para vocês um pouco mais da Constituição que está vigorando atualmente. Para começar, vamos falar sobre a estrutura da Constituição. A Constituição está dividida em 9 títulos que contêm 250 artigos e carregam todas as normas essenciais, como direitos fundamentais, estrutura do Estado, regras de organização básica do Estado, entre outras. Os títulos são Princípios Fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais, Organização do Estado, Organização dos Poderes, Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, Tributação e Orçamentos, Ordem Econômica e Financeira, Ordem Social e Disposições Constitucionais Gerais. A próxima coisa que eu vou contar para vocês são as características da Constituição de 1988. A Constituição de 88 foi elaborada por uma Assembleia formada por congressistas, conservadores e progressistas. Ela é escrita formalmente e tem o objetivo de ordenar o sistema brasileiro, e só pode ser alterada através de emendas constitucionais, que servem para alterar um texto ou interpretação de alguma parte da Constituição. Para que essa alteração seja feita, é necessária a aprovação de um projeto de emenda constitucional, chamado de PEC. Para começar, nós não poderíamos deixar de falar de uma das maiores conquistas da época, que foi a liberdade de expressão.
fim da censura em rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação, após a ditadura militar. Além disso, foi nessa época que houve a criação do SUS, Sistema Único de Saúde no país, que continua sendo muito debatido nos dias de hoje. Direito à greve e à liberdade sindical, igualdade de gêneros e processo no trabalho feminino com reconhecimento de seus direitos individuais e sociais, reforma eleitoral, agora o voto seria aberto também para analfabetos e para brasileiros de 16 e 17 anos.